Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Está lá no finzinho da Bíblia, livro de Tiago, para que possamos ouvir a voz de Deus falar conosco essa noite. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Quem está pronto diz amém. Aleluia. Então vamos ler. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Deus, envia, Pai, mais o Teu Espírito Santo neste lugar, Pai, nessa noite. Ó Deus, venha, Senhor, tirar todo espírito de distração, de sonolência, Pai, agora. Ó Deus maravilhoso, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, venha abrir os nossos corações, pois queremos, Senhor, a Tua verdade revelada a nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, eu te peço pela minha vida, tenha misericórdia, Senhor. Oh, Pai querido, para que eu seja um vaso, um canal, Senhor, sendo usado conforme a Tua vontade aqui essa noite, Deus, para que possamos ouvir claramente a Tua voz. Oh, Pai, para que o Senhor continue, Senhor, trabalhando com cada um aqui essa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. O título dessa palavra é Vencendo o Pecado. Quem quer vencer o pecado aí na tua vida? Aleluia, Jesus nos fez mais do que vencedores, então é nossa obrigação vencer sobre o pecado. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite. Nós sempre temos algo mais para aprender no nosso caminhar com Jesus. Então fique atento, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa Deus revelar a você mais da palavra dele nessa noite, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o que a gente vê aqui no versículo 13, diz: quando alguém for tentado. E no versículo 14 diz: cada um, porém, é tentado. Aqui a gente já vê, em primeiro lugar, uma coisa que é para já desmascarar algo que para uns pode ser um absurdo, pode ser uma coisa assustadora. Mas a primeira verdade que nós vemos aqui é que todos passam por tentações. Todos passam por tentações. Aqui fala, quando você for tentado, você vai ser tentado, você é tentado. Então é normal passarmos por tentações. Deus, Ele permite tentações nas nossas vidas para nos provar. Foi assim desde a criação do homem lá no Éden. Adão e Eva no jardim, estava lá aquela maravilha, não tinha com o que se preocupar, estava tudo perfeito. Mas Deus, Ele permitiu, e a palavra de Deus aqui também é clara, não é Deus que tenta a minha vida e a tua vida, mas é o diabo que tenta. E Deus, Ele permite, porque o diabo, ele não consegue fazer nada sem a permissão de Deus. A palavra de Deus diz que não cai um pássaro da árvore sem a permissão de Deus. Presta atenção para você não falar que não cai uma árvore, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, que isso não está na Bíblia, está no Alcorão, está na Bíblia dos muçulmanos. A nossa Bíblia está falando do passarinho. Amém? Mas quer dizer a mesma coisa, lá para eles é o Alá dele, mas nós sabemos que na verdade é o nosso Deus é que permite todas as coisas debaixo do céu, inclusive essas tentações.
na minha vida, na tua vida, na vida de Adão e Eva. Se Deus não permitisse, o diabo não tinha entrado naquela serpente e ela não tinha tentado Eva a comer aquele fruto. Mas Deus, Ele permite, porque Ele quer provar a nossa fé. Ele quer nos testar. Ele quer conhecer as nossas intenções. Ele permitiu Adão e Eva ser tentado, a gente sabe, infelizmente, eles cederam à tentação, e é por isso que nós vivemos como vivemos hoje, por isso que Jesus precisou morrer na cruz por nós. A palavra de Deus também diz, em Gênesis 22, 1, que Deus pôs Abraão à prova, quando Ele colocou aquele desafio para Abraão: você vai pegar o seu filho e vai sacrificar para mim. Aquilo ali, Deus estava provando a fé de Abraão, para ver se Abraão realmente cria em Deus e amava a Deus sobre todas as coisas. E naquele momento, eu tenho certeza, Abraão, ele estava sendo tentado a blasfemar contra Deus, falar: meu Deus, que história é essa, que ordem é essa que você está me dando? Ele poderia ter falado mal de Deus, ele foi tentado a desobedecer a Deus, porque ele poderia falar: jamais que eu vou fazer uma loucura dessa e vou sacrificar o meu filho, o filho da promessa que eu tanto esperei, eu com a minha esposa. Mas Deus estava provando. Em Deuteronômio 8 também fala que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. O próprio Moisés, que escreveu esse livro, ele fala que foi para que Deus pudesse conhecer as intenções do coração do povo de Israel. Eles estavam ali sendo provados, passaram por diversas tentações. Nós sabemos que por inúmeras vezes o povo de Israel cedeu às tentações e falharam. Mas Deus, Ele permite isso nas nossas vidas, porque Ele realmente quer nos provar. E ainda mais, o próprio Jesus Cristo foi tentado. Quantos se lembram disso? Ele passou 40 dias em jejum no deserto, e lá ele foi tentado por Satanás. Satanás tentou a ele, pelo que fala, pelo menos na Bíblia cita 3 vezes. Satanás falou para ele transformar a pedra em pão, para ele se jogar, para ele se prostrar. E Jesus venceu através da palavra de Deus. Aleluia. Então, se o próprio Jesus foi tentado, quanto mais eu e você. Mas Deus, Ele permitiu porque Ele quer provar. E Ele quis inclusive provar Jesus Cristo, para mostrar para mim e para você que realmente Jesus era Deus. Como a palavra de Deus mesmo diz, Ele passou por tentações como todos nós, mas sem pecado. Porque Ele é o Deus que se fez carne. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então as tentações, elas estão aí. E elas são permissão de Deus nas nossas vidas, para nos provar, para provar a nossa fé. E aqui eu vejo uma similaridade com o que o próprio Tiago fala mais à frente no livro dele. Ele fala que a fé sem obras é morta. E nós podemos ver uma interpretação aqui a respeito dessa prova de fé. Porque se a fé que eu e você temos não é capaz de vencer a tentação, ela já não está produzindo fruto e as obras que Deus espera. E a fé sem obras é morta. E em Tiago, antes ele aqui falou também, que a tentação é por causa do desejo, que uma vez concebido gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então está tudo ligado, uma coisa está ligada à outra. Nós precisamos ter a nossa fé provada por Deus, para que possamos gerar frutos, produzir as obras da nossa fé, porque nós não fomos chamados para ter uma fé morta, mas uma fé viva no Deus vivo, capaz de suportar tentações, vencer as tentações e vencer o pecado nas nossas vidas. A gente não está mais em tempo de brincadeira, igreja. Na verdade, nunca estivemos.
mas a gente está cada dia mais perto da vinda do Senhor Jesus. E Ele está chamando cada dia que nós estejamos mais e mais santos com Ele. Livres de pecado, livres de qualquer acusação. Louvado seja o Senhor Jesus. Em segundo lugar, a tentação, ela não é pecado. Se você às vezes se sente acusado pelo inimigo porque você foi tentado, calma. Tentação não é pecado. Senão Jesus teria pecado, Ele foi tentado. Então tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Agora você cair na tentação, sim, isso é pecado. E é isso que nós não podemos deixar acontecer nas nossas vidas. E é o que Deus quer de mim e de você. Jesus, Ele ensinou a oração do Pai Nosso. E lá na oração fala o quê? E não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não é para a gente cair em tentação. A gente vai ser tentado. Deus sabe disso, é Ele que permite. E você ser tentado não é nenhuma acusação. O inimigo não pode fazer acusação na sua vida porque você está sendo tentado. Se você cair em tentação, sim. E a palavra de Deus diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que estar o tempo todo com cuidado para a gente não cair. Porque a gente está o tempo todo sendo tentado. Que também essa palavra traduzida do original, ela pode também querer dizer testado. Ou seja, Deus, Ele está o tempo todo testando a minha vida e a tua vida. Mas Ele testa a gente porque Ele nos conhece. Foi porque Ele conhecia Jó que Ele permitiu tudo aquilo acontecer na vida de Jó. Porque Ele sabia que Jó não falharia debaixo de toda aquela provação que ele passou. Deus, Ele falou com o diabo. Quantos conhecem essa história? Está vendo ali meu servo Jó? E aí o diabo falou: não, mas ele está assim porque ele é muito abençoado e tal e tal. E Deus falou: não é por isso não, pode ir lá. Pode ir lá que eu conheço o meu servo, eu sei que ele não vai ceder à tentação, à provação. E Deus, Ele conhece a mim e a você. E Ele está o tempo todo nos testando. E Ele nos testa não é porque Ele quer que a gente caia, não, mas é porque Ele quer nos aprovar perante Ele. Quantos podem entender isso? Nós estamos num processo de santificação, não é verdade? Quantos sabem dessa verdade? Nós estamos num processo de santificação, de justificação, uma vez que nós aceitamos a Jesus e Ele nos lava com seu sangue, nos purifica, e nosso caminhar com Jesus até a morte ou até o arrebatamento é um caminhar de justificação, de santificação. Porque Deus nos chamou para sermos como Jesus Cristo, semelhantes a Ele. Eu falei aqui, Jesus, Ele falou: sede perfeitos como é perfeito o Pai. Deus, Ele nos chama para sermos perfeitos, para sermos santos. E Ele nos testa, nos prova para confirmar que nós temos capacidade de sermos aprovados perante Ele. E o que a gente aprende? Irmãos e irmãs, abram os olhos perante tudo o que acontece nas suas vidas. Essas tentações não é para que a gente caia em toda tentação, que nem, sei lá, um ratinho de laboratório, que toda vez que vão fazer uma experiência com ele, ele cai, porque ele não consegue raciocinar. Mas o tempo todo Deus está de olho na tua vida, meu irmão. O tempo todo Deus está olhando para você. Ele sabe quando vai vir uma tentação. E Ele sabe a reação que você tem que tomar. Mas muitas vezes parece que nós esquecemos que os olhos do Senhor estão por todo lugar. Que o nosso Deus é onipresente. E nós ignoramos isso e caímos, que nem bobão. Vem a tentação, você vai lá e abraça.
Brincar com tentação é brincar com fogo. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então ficar brincando com tentação não perca tempo. O que a palavra de Deus diz? Foge da aparência do mal. Meu irmão, tá estranho esse negócio? Tá cheirando mal? Foge. Nosso caminho é estreito, não é isso que a palavra de Deus diz? É estreito o caminho. E se o caminho é estreito, nós temos que andar no centro dele, com nossos olhos fixos em Deus. Mas tem gente que parece que, além do caminho já ser estreito, a pessoa gosta de andar na beira e ainda olhando para o lado. Sendo que Jesus está lá, você fica olhando o que está acontecendo ao seu redor. As tentações estão vindo e você fica querendo brincar, querendo flertar com o pecado, com a tentação. Aí o que acontece? O inimigo ele não tem pressa de fazer você cair, você sabia disso? Se o inimigo te fizer cair um dia antes da tua morte e te levar para o inferno, ele está feliz. O inimigo ele não tem pressa. Pelo contrário, ele é muito paciente. Agora Deus está falando, meu filho, abra os olhos e pare de flertar com o pecado. Pare de brincar com a morte. O salário do pecado é a morte. Pare de brincar com a vida eterna. Nós não estamos falando de outra coisa senão disso, da vida eterna. Você brincar com o pecado, brincar com a tentação, você está brincando com a sua vida eterna, com a sua salvação. Foge da aparência do mal. Se afasta. No trabalho, na sua família. Seja o que for que está acontecendo na tua vida. Você tem o Espírito Santo. Você tem discernimento. Você sabe quando uma coisa não está no caminho certo. E você sabe o que você tem que fazer. Foge do mal. Resistir ao diabo. E ele fugirá. Nós temos diversas áreas onde nós podemos ser testados. Nós podemos ser tentados numa mentira. Acontece alguma coisa, você quer esconder algo de alguém, você é tentado naquele momento a mentir. Mas o pai da mentira é o diabo. Mentira é pecado? Por que às vezes a gente pensa que não é pecado? Uma mentirinha. O pai da mentira é o diabo. E ele começa assim, começa com coisa pequena. Daqui a pouco você está com mentira maior. Mentira tem perna curta, mas aí a gente sabe como que é. Você mente uma hora, aí daqui a pouco surge um negócio, você tem que mentir outra coisa para encobrir aquela mentira. Aí daqui a pouco você está mentindo mais uma coisa, e mais uma coisa, mais uma coisa. Não é verdade? Nós podemos ser tentados a blasfemar contra Deus, diante de uma provação, de uma dificuldade. Aí você começa a falar, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama. Cuidado. Em todo o tempo na tua vida, Deus está te provando, e Ele te conhece. Quando você cai em tentação, não é culpa de Deus, é culpa sua. A palavra de Deus diz o quê? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E a palavra de Deus está falando isso aqui, em 1 Coríntios 10, 13. Mas quando forem tentados, Ele, o próprio Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, se nós caímos em tentação, é culpa nossa. Não vem dizer que foi Deus que te tentou. Não vem dizer que o diabo te tentou além do que você podia suportar. Não.
Sempre quando vem uma tentação, já vem um escape. Você tem como sair, você tem como negar, você tem como virar o rosto e falar: não vou brincar com isso, porque isso vai me levar para a morte. Quem quer vencer o pecado? Parece dura a palavra, mas é palavra de vitória. Amém? A gente está aqui para vencer o pecado. E Deus está nos falando. É que às vezes a gente fica querendo viver com Jesus como se estivesse no mundo. Querer viver com Jesus sem abrir mão das coisas do mundo. E não dá. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Ou você está com Jesus, ou você está no mundo. Você aceita Jesus, quer caminhar com Ele, você vai ter que abrir mão das coisas do mundo. Você vai ser chamado de quadrado. Quem está pronto a ser chamado de quadrado aí? Vamos até falar que você é fanático. Isso aí é coisa que o inimigo coloca para você ficar pensando: não, acho que realmente eu não preciso ser tão assim. Acho que dá para eu ser morno, né? É isso que a palavra de Deus diz? Gente, não tem comunhão com a luz e as trevas. Nós estamos aqui para vencer o pecado. E Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos. Através da sua graça, do poder de Deus, o Espírito Santo que opera em nós, para que nós possamos vencer as nossas tentações, o pecado, e caminharmos com Ele em santificação. Nós podemos ser tentados nas drogas. Às vezes você quer fugir de coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, você vai para a bebida, porque você enche a cara, é um negócio passageiro, você esquece naquela hora, daqui a pouco você está se enfiando em coisa pior e pior e pior, e você vai para as drogas, aí você vira um escravo daquele negócio, porque você foi tentado através de uma dificuldade. Mas você não é fraco, você não é fraco, Deus não criou ninguém fraco. Glória a Deus. Deus não cria ninguém fraco, não. Você tem força o suficiente para dizer não para isso aí. Para pecado sexual, para tentação sexual. Você tem força o suficiente para dizer não. Se você parar de brincar, parar de flertar com o pecado. Solteiros, o sexo é para quem é casado. Vamos parar de brincar com isso. Você tem força aí dentro de você para dizer não. É você que fala para você mesmo: eu não aguento. E você se entrega. E Deus está olhando lá, sabendo que você tem força. Para que meu filho fez isso? Para que minha filha fez isso? Ela tinha tudo dentro dela para vencer isso aí. Não era nada, tinha um escape, estava ali. E aí foi lá. Tentação de fazer coisa errada financeiramente. Ainda mais no nosso Brasil. Todo mundo vem com aquele discurso: é impossível fazer tudo certinho no Brasil. Meu irmão, Jesus que eu sirvo, Ele tirou moeda de dentro de peixe para pagar imposto. Você crê nisso ou não? É esse Jesus que você serve? Então creia e faça a coisa certa que a palavra de Deus fala. Não dê ouvido para o mundo, dê ouvido para Jesus, dê ouvido para Deus, senão você não vai viver esses milagres. Você é forte, você não é fraco não. Você foi criado para vencer. O que dizer de falar mal do irmão e da irmã e fofocar? Parece que tem mais inveja do que amor
dentro dos membros. Em vez de você ir ajudar ou se desviar de uma conversinha que você não devia estar ouvindo, você está brincando, você está dando ouvido, daqui a pouco você está falando mal igual o outro que está falando mal. Mas você tem tudo dentro de você para dizer não para essas coisas. Porque Deus cria só gente forte. Filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus dentro de você. E se você tem o Espírito de Deus, você não é fraco, porque Deus não é fraco. Deus é forte. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem está comigo para dizer não para o pecado aí na tua vida? Você é mais que vencedor, meu irmão. Você tem tudo dentro de você. Antes de vir a tentação, já vem o escape. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O caminho é estreito, olha para frente. Anda bem no meio do caminho e olha só para Jesus. E vai, aleluia. Glória a Deus. Olha o que Jesus fala. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Na continuação ele diz: seria melhor que fosse lançada no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Aqui eu vou falar porque Deus falou. Cuidado com a roupa, gente. Irmãs, cuidado com os decotes. Cuidado com essas calças coladas, com saia curta. Você sabia que você está servindo, às vezes, por causa disso, de tropeço, para o teu irmão? Aí ele cai, a culpa não é só dele não. Olha o que a palavra de Deus diz: ai daquele por meio de quem pode vir o tropeço. Vigia, foge da aparência do mal. Você se olhou no espelho, está com dúvida? Não usa não. Tá bem? Nós não temos que caminhar conforme o mundo não. O mundo que tem que se adaptar a nós. Nós somos os filhos do rei, não é? Nós somos reis e sacerdotes dessa terra. Nós é que temos que ditar as regras do mundo. Quem está comigo aqui? Vigia nessas roupas. Homens também. Que hoje em dia a moda para os homens está, Deus me livre. Vigia. É verdade ou não é? Em qualquer área na tua vida, cuidado para você não ser tropeço para o teu irmão. Que é ruim para ele, que vai cair na tentação, mas para você também. Em qualquer área. Seja nessa área de fazer fofoca e falar também dos outros. Vigia. Nós estamos aqui é para um segurar o outro, um dar o ombro para o outro e a gente caminhar junto. Não para você servir para o outro cair e tropeçar. E ainda quando tropeça você vai e fala mal. Fala, sabia que isso ia acontecer. Nós somos uma família. Um só corpo. Que corpo que gosta de ver um membro ver o outro membro machucado, caído? Glória ao nome do Senhor Jesus. Como é que faz para a gente vencer as tentações? Tiago fala: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ou seja, nós somos tentados pelo próprio mau desejo dentro de nós. Portanto, para a gente vencer a tentação, a gente tem que controlar os nossos desejos. E aqui eu vejo uma coisa maravilhosa que é para a gente aprender na nossa vida. Porque tem uns aqui que são tentados para mentira, outros não. Uns são tentados sexualmente, outros não. Uns para roubo, uns para droga. Naquilo que você é tentado, é que Deus evidencia onde você tem que ser tratado. Porque você não vai ser tentado a mentir se você não tem maus desejos relacionados com a mentira. Então, se você sofrer tentação numa área na tua vida, é Deus te avisando: meu filho, é aqui que eu quero tratar com você.
Abre os olhos. E isso não está vindo para você cair que nem um, sei lá o quê. Não, eu estou mandando isso para você porque eu quero te provar. Porque eu sei o que eu coloquei aí dentro de você. Eu que te criei. Eu sei do que você é formado. Então eu não estou deixando essa tentação vir para você cair. Não. É para te provar. É para ele poder falar com orgulho para o inimigo assim, ó. Tá vendo? Eu deixei você tentar meu filho porque eu sei. Que ele ia dizer não para aquela tentação, para aquele pecado. Como é que nós vamos controlar os nossos desejos? Principalmente com os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pensamentos, nossa boca. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então nós temos que saber muito bem o que nós vamos encher o nosso coração. E a boca, ela representa tudo. Nós exteriorizamos aquilo que está dentro de nós. Então se os nossos olhos forem ser alimentados somente com tentação, vem a tentação, você fica ali. Daqui a pouco aquilo você vai colocar para fora. Seus ouvidos também, seus pensamentos também. Filipenses 4 diz, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tem várias coisas. Nisso pensai. Como é que você vai vencer a tentação se você só fica flertando com aquilo que vai te fazer cair? Coisa mais óbvia, por exemplo, também é a sexualmente você ficar olhando para a pornografia, vai acontecer o quê quando você for ser tentado? Você está só se alimentando disso. Na hora que vir você vai. Olha aqui o que você tem que se encher, meu irmão. Olha aqui o seu alimento. Louvado seja o Senhor Jesus. Guarde a tua boca, guarde os teus olhos, guarde o teu pensamento. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, Ele nos prova porque Ele sabe que nós temos capacidade de sermos santificados com Ele, porque Ele quer que nós cheguemos até Ele. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É por isso que eu estou falando. Isso que nós estamos falando aqui trata-se diretamente da nossa salvação. É da sua salvação que Deus está cuidando. A palavra de Deus diz que Ele não quer que ninguém se perca. E Ele quer isso de cada um de vocês aqui. Ele não quer que ninguém se perca aqui. Preciso ler 2 Pedro. Se quiser acompanhar comigo, 2 Pedro capítulo 1. Versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, que é a mesma coisa que desejo. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, que é fazer tudo com excelência. E à virtude, o conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus. E ao conhecimento, o domínio próprio, que é você controlar os seus desejos. E ao domínio próprio, a perseverança,
de continuar firme até o fim, e a perseverança, a piedade, de você estar justo perante Deus, e a piedade, a fraternidade, que nós somos entre irmãos, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão, olha isso, se essas qualidades estiverem crescendo em nós, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que nós falamos lá no começo? Nossa fé não foi feita para ser uma fé sem obras, sem frutos, mas tem que ser uma fé operante e produtiva. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Para concluir, nós lemos Tiago capítulo 1, versículo 13. Mas olha o que diz o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, na tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Quantos entenderam a palavra de Deus aqui essa noite? Glória a Deus. Deus, Ele está nos provando para nos aprovar, para que possamos receber a coroa da vida eterna. E glória a Deus, porque nós temos sempre o escape. E Ele nos chamou para vencermos o pecado, porque somos mais do que vencedores. Louvado seja o Senhor Jesus. Meu irmão, não dê ouvidos ao inimigo que fala para você: não, você não vai conseguir vencer essa. Ouça o que Deus está falando: meu filho, você tem tudo para vencer essa, porque eu estou contigo e o meu Espírito Santo habita dentro de você. Você vai dar ouvidos para o inimigo ou vai dar ouvidos para aquele que te criou? Louvado seja o Senhor Jesus. Ninguém te conhece melhor do que o próprio Deus que te criou. Então, se Ele fala que você é forte, que você é mais do que vencedor, você tem que crer naquilo que Ele fala e viver isso que Ele determinou para a tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Amém. Minha